Aleluia. A paz do Senhor, povo de Deus. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 6, a parte C. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 6, a parte C, o finalzinho do versículo, né? Então, o azeite parou. Então, o azeite parou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entrar num texto. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos já oraram, né? Já, graças a Deus, nós estamos debaixo de oração. Eu estava dizendo ao mano agorinha, acabei de chegar de uma viagem. Eu já tive a honra já é a segunda vez, né? A gente está acompanhando a minha liderança. E algo extraordinário o Senhor tem feito, para a glória do Senhor. Mas nesse texto que nós vamos estar meditando, Deus, ele sempre faz coisas, ele proporciona com propósito. E os propósitos do Senhor são para mim e para você. E aí, na sua casa, você pode dizer isso. O propósito de Deus é para mim. O propósito de Deus é para mim. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai relatar uma história de uma mulher que ela se encontrava desesperada. E dentro desse contexto, dessa mulher, o Senhor nos deu um tema. Mantenha a sua reserva cheia. O tema da nossa... E foi agora, porque não estava nada combinado, né? Eu entrei lá na live, eu não ia entrar, mas eu entrei porque o Senhor mandou, e eu também sou sensível à voz do Espírito. Estava toda molhada, parecendo um patinho molhado, porque eu peguei chuva, né? E aí o Senhor mandou eu entrar, eu obedeci quando veio a chamada, porque nós precisamos entender algo do Senhor. Nós precisamos aceitar algo do Senhor. Muitos querem viver a chamada, mas não quer ouvir a voz de Deus. Não quer andar na direção do Senhor. Não quer estar atento à voz de Deus. Então, nessa noite, o tema para mim e para você é mantenha a sua reserva cheia. Aí você vai poder me olhar e vai dizer, irmã, mas reserva, sem reserva, o nome já diz. Mas a palavra do Senhor diz, para mim e para você, que havia 5 prudentes e 5 necias. E todas 10 foram preparadas para ir ao encontro do noivo. Só que 5 tinha reservas e as outras 5 não manteve a sua reserva. Aleluia! Já é outro tema, já é outra pregação, já é outra palavra, mas para que você entenda que não adianta só eu ter o título de reserva, de ter, não, olha, esse copo é minha reserva, mas se ele não tiver um conteúdo, louvado seja o nome do Senhor, nada ele vai adiantar, porque se o copo, meus irmãos, estiverem aqui, e ele tiver nessa finalidade, vai chegar um momento, aleluia, que vai acabar a minha água, e aí eu vou precisar da minha reserva. Se eu não tiver, eu vou ficar com sede, para que você entenda algo que o Espírito está me dando agora nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, ela foi até o homem de Deus, e quando ela chega naquela situação, ela relata para aquele homem a sua necessidade. Ela conta para aquele homem que o marido, o esposo dela era o servo, meu marido, teu servo. Era sinal que aquele homem tinha o quê? Testemunho de cristão. Era sinal que aquele homem, louvado seja o nome do Senhor, tinha obediência, tinha reserva de caráter, tinha reserva de presença, porque ela não iria chegar até aquele homem de Deus e dizer para ele a necessidade que ela tinha. Sabe o que falta muito nas nossas vidas? Nós ir ao encontro de pessoas que realmente têm a presença de Deus. Sabe o que falta na minha e na tua vida? Eu posso dizer nessa madrugada, nós ir ao encontro do amado da nossa alma, no secreto, na intimidade com Deus. Quando aquela mulher, ela conta, ela vai ver, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor dizendo a ela, aleluia, o Senhor dizendo através daquele homem que tem casa. O que és que tem em casa? Louvado seja o nome do Senhor. Quantas casas vazias que não tem reserva. Casa aqui, amado. Casa ser
casa, coração, casa espiritual, aleluia. É tanta gente correndo atrás do financeiro e fracassado emocionalmente, e fracassado, aleluia, familiar. Tantos fracassos que tem te impedido porque você não tem reserva mais. A sua reserva já esgotou e o Senhor está dizendo que quando o azeite parou, chegou solução na vida daquela mulher. Quero parafrasear para que você entenda, há uma diferença, meus queridos. Aquela mulher, ela expôs, aleluia, a necessidade para a pessoa certa. Ela colocou a necessidade, aleluia, que ela necessitava naquele momento. E aquela mulher, ela teve o quê? Fé e confiança. Aquela mulher, ela teve uma confiança tão grande que ela obedece à voz daquele homem de Deus. Não adianta só o Senhor falar em profecia se você não tiver ação. É orar e ação, se você não tiver atitude, se você não for sensível à voz do Espírito. E aí o Senhor está dizendo para mim, para você nessa noite, mantenha suas reservas cheias. Mantenha suas reservas cheias, para que no momento que você precisar, aleluia, aleluia, ai de nós se nós não tivesse reserva, nesse período que nós estamos guerreando. Se vocês não estão em guerra, louvado seja o nome do Senhor, que eu estou em guerra travada, mas há momentos que nós precisamos nos posicionar, e se tiver reserva, você vai mais adiante. Aquela mulher disse, olha, o meu esposo, o teu servo, ele morreu, e agora os credores, eles querem levar os meus filhos para pagar a dívida. Você imagina, meu querido, a aflição da alma daquela mulher? Você imagina a necessidade, olha, aquela mulher, parafraseando isso, ó, tudo ou nada. Ou esse homem vai resolver, ou eu vou voltar para casa sem os filhos, porque os credores vão levar. Quantas vezes eu e você achamos que Deus não vai entrar com providência, achamos que essa causa não vai ter solução. Às vezes nós olhamos e escutamos até as pessoas dizendo, para de orar por isso, para com isso, esse negócio é ilusão. Não é ilusão não, crente, ele permanece em oração e na posição, e não abre mão daquilo que Deus tem para a tua vida. Um cristão que crê no Senhor, um servo de Deus, ele permanece cheio e ainda tem reserva se precisar. Ele permanece cheio, por mais que ninguém veja, mas eu preciso estar cheia, aleluia, e ainda com as minhas reservas prontas, porque chegará um momento, vai pegando aí, que você vai precisar da tua reserva e você não tem, assim diz o Senhor. A reserva está no mínimo, aleluia. A reserva está no mínimo e nós precisamos, aleluia. Essa palavra, ela fala para mim, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu abri, o Espírito está me revelando, me dando agora. Não tem nada que estava preparado. O Senhor estava dizendo, mantenha. O Senhor estava dizendo, mantenha as reservas cheias. Aleluia. Quando aquela mulher, ela volta para casa, ela pega os seus filhos. E quando ela pega os seus filhos, o que ela vai fazer? Ela vai obedecer a ordenância do homem de Deus. Aleluia, aleluia. Não adianta pegar o telefone e ligar para o Glauber, não adianta pegar o telefone e ligar para a irmã Célia, não adianta ligar para mim, se você não tiver obediência, se você não tiver aquela necessidade de ter reserva. Nós precisamos parar, aleluia, com esse negócio de achar que Deus só vai usar o A, o B e o C. Não. Deus conhece a tua história como conhece a minha. E ele vai usar a tua vida conforme o propósito que ele tem para você. Aquela mulher, ela voltou para casa e mandou que os seus filhos fossem fazer aquilo que o homem de Deus tinha aconselhado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes o Senhor fala comigo e com você, e nós não escutamos os conselhos.
Quantas vezes o Senhor usa profeta para dizer para mim, para você, e nós não escutamos os conselhos, e o Senhor está dizendo, vai, escute, mas pratique. Vai, escute, mas põe em prática o que a palavra te ensina. Aí, quando eu olho o texto sagrado, aquela mulher envia seus filhos para buscar vasos ou vasilhas. Aquela mulher tinha uma necessidade tão grande, que ela não conseguia enxergar solução para aquela vida dela. Talvez você que está aí no canal no YouTube, talvez você que está aí sem ligar as câmeras, não está vendo situação, não está vendo solução. Há poucos dias atrás, eu também não via solução para uma história, não via uma solução para um fato, mas o Senhor agiu no imediato, sabe por quê? Porque eu creio que tinha reserva. Aleluia, eu até disse assim, ó, eu só creio quando eu estiver em mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse isso em tom, em voz, e foi um ato profético meu. Eu disse, Jesus, agora eu só vou acreditar se o Senhor fazer. E aleluia, e Deus, ele faz, não conforme só aquilo que eu quero, é conforme ele sabe que no ambiente algo vai acontecer de favorável. Deus nunca leva um cristão ou traz um cristão para um lugar se não tiver um propósito com ele, se não tiver algo para executar. Você já viu aquele negócio que a gente sai para passear, mas de repente Deus manda dar um recado, aleluia. Você sai para passear, de repente Deus manda você dar um abraço na mulher que você nunca viu, aleluia, ou até mesmo pôr a mão na cabeça dela e orar por ela. Isso acontece com crente, viu? Se não acontece com você, então está faltando reserva. Aleluia, porque a igreja de Cristo precisa entender que aonde nós vamos, tem um propósito do Senhor. Aí quando eu olho o texto, aqueles meninos vão lá buscar vasilhas, eu imagino, parafraseando, porque não está escrito, que aqueles vizinhos ficaram assustados, debatem na porta, olha, manhã mandou buscar vasilha emprestada, porque vai acontecer alguma coisa lá no quarto. E aqueles vizinhos não entendiam nada, sabe por quê? Talvez aqueles vizinhos não tinham reserva. Sabe o que eu aprendo nessa noite? O quarto é lugar só você e Deus. É lugar de intimidade sua para com Deus. Não é todo mundo que precisa ficar sabendo o que você faz no teu quarto. Não é todo mundo que precisa ficar sabendo o propósito que você fez no secreto com o Senhor. Tem propósito, aleluia, que você precisa, só você e ele, ninguém mais. Sabe por quê? Porque tem que ter reserva, aleluia. Tem que ter reserva. E o Senhor arde no meu coração nessa noite para dizer que tem muito. Sabe quando o carro acaba a gasolina, já não liga ali, está faltando gasolina, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o meu pastor até brincou, a gente precisou ir no meu carro. Foram 4 carros, irmão, até chegar no meu, para nós chegar na agenda que tinha hoje. E aí ele disse, minha filha, como é que você anda num carro nessa reserva? Eu falei assim, olha, eu creio que ainda essa história um dia vai mudar. Aleluia, esse propósito um dia vai mudar, esse quadro um dia vai mudar. Aleluia, porque Deus está no controle de toda a situação. Meus amados, quando nós olhamos o texto, aqueles meninos trazem as vasilhas e aquela mulher vai para onde? O secreto com Deus. Aquela mulher vai fazer o quê? Obedecer a voz, aleluia, do homem de Deus. Aleluia, aleluia. Nessa noite, Jesus está dizendo, quando eu e você começarmos a obedecer, nós vamos gerar azeite até transbordar. Quando eu e você começarmos a obedecer, as pessoas vão ver que transborda em nossas vidas é a presença do amado da nossa alma. Quando eu olho o texto, aquela mulher pega todos os vasos e os vasos são cheios. São cheios. Aleluia, isso porque ela não tinha nada a não ser uma botija de azeite. Sabe o que eu aprendo? Aleluia. Mantenha o que Deus te entregou no princípio, não negocie. Guarde a sua reserva, guarde o teu azeite. Azeite não se conta que tem. Azeite, aleluia, Deus manifesta através do poder, aleluia. Azeite não é como uma plaquinha, aleluia. Não sei se aí onde você mora o azeite é barato, mas aqui no Goiás ainda é caro.
é uma coisa cara. Aí você olha e fala, olha aqui, ó, na casa do Alberto tem azeite, na casa da Joana tem azeite. Não, azeite é manifesto, azeite é símbolo do Espírito Santo, simboliza a presença de Deus, azeite não se mostra. Aleluia, aleluia, Deus faz acontecer através da tua vida. Quando eu leio o texto, eu vou ver, aleluia, no versículo a qual nós lemos, e fala assim, ó, e sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traz-me ainda um vaso. Porém, lhe disse, não há mais nenhum vaso. Então, o azeite parou. Então, o azeite parou. Se nós estivéssemos na igreja, nós ia dizer, cutuca teu irmão e fala, preocupa não, no momento certo, tudo vai cessar. Preocupa não, ó, o irmão Damião está com fé, está cutucando, eu gosto disso, desse negócio, ô glória. Cutuca aí e fala para ela, aleluia, louvado seja no momento certo, cessa tudo, para tudo, aleluia, e o azeite transborda, ragaçomenai, no momento certo, ele não tarda e não falha, ele não escreve por linha torta, aleluia, não, esse mesmo Jesus, no momento, a ordenância foi do mestre, usando o homem de Deus, e aquela mulher, ela fez a melhor escolha, o que é? Obedecer, e quando o azeite parou, meus queridos, já estou finalizando, eu vejo Jesus trabalhando de uma forma extraordinária, sabe qual? Pega aí, ela voltou até o homem de Deus. Oh, aleluia! Quantas vezes, aleluia, as pessoas só vêm até nós quando precisam, não volta nem para contar que foi abençoado, não volta nem para contar que foi agraciado com aquilo. Às vezes você ainda continua orando naquele propósito e a irmã já recebeu a vitória e nem aparece para agradecer. Mas tem um porém, o homem de Deus sabia que a glória ia ser manifesta e a honra era dada a Deus. E quando ela chega até aquele homem de Deus, então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga todas as suas dívidas. E tu e teus filhos vivem do resto. Oh, glória! Aleluia! Não era restinho assim, igual de água, não. Ó, igual meu copo aqui, não, irmão. Não. Sabe aquela multiplicação dos peixes e pães? Aleluia! Sabe aquela autoridade que aquela menina disse, olha, se o meu Senhor conhecesse o profeta do Naamã, sabe? É isso aí que nós estamos falando, desse Deus, que ele sabe o teu endereço, ele sabe o teu CPF, ele sabe a tua causa, ele sabe do que eu e você necessitamos, e ele tem para transbordar na nossa vida. Mas nós precisamos tomar um posicionamento. E nós precisamos, aleluia, provocar o nosso milagre. Nós precisamos chamar a atenção do mestre e dizendo para ele, olha, Senhor, está faltando azeite, mas está faltando reserva, mas eu vou descer até a olaria para ser cheia do Senhor. Aí aquela mulher, olha, eu imagino pela fé, parafraseando, que aquela mulher, meus queridos, vocês que estão aí no YouTube, que estão aqui na sala, eu imagino aquela mulher dizendo, peraí, mas como assim? Como assim que eu vou vender e vou viver do resto? Só o resto? Eu imagino. Porque é coisa de mulher, né? Mulher gosta de ter muito, gosta de ter muita coisa, é movimento, né? Volume, né? Então, quando você dá um presente para a irmã, pode ser pequenininho, mas se for um sacão grande, ela já fica toda empolgadona, porque é o volume. Aleluia! 50 ainda não, mas um dia nós chegamos lá em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Quando nós olhamos o texto, pensa numa mulher que gosta de sapato, sou eu. Quando nós olhamos o texto sagrado, aquela mulher, ela olha pela fé, ela olha, eu imagino ela dizendo, mas por que o resto, né? Mas aí eu lembro, pela fé também eu vejo aquela mulher se lembrando, olha, vai lá e pega o vaso, porque você disse que só tem uma botija de azeite, mas quem vai fazer o milagre não vai ser você, vai ser o mestre. Então o Senhor está dizendo, aleluia,
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele fica colocando e me desconcentrando aqui. Eu quero ler o que ele coloca. Aleluia. Eu sou uma velha hiperalta, aleluia, hiperativa, perdão. Aí quando eu olho o texto sagrado, eu vejo aquela mulher tomando autoridade, tomando posse, aleluia, do milagre que ela necessitava. Eu vejo aquela mulher saindo, aleluia, da presença daquele homem de Deus com a convicção que os seus filhos não seriam levados pelos credores, sabe por quê? Porque quem dá filho, aleluia, é o Senhor e ele se responsabiliza. Quem faz gerar é o Senhor e ele cuida dos teus filhos. Menequeia, subia, pai. Quando eu leio o texto sagrado, aleluia, eu sinto a graça de Deus, imaginando aquela mulher vendo o azeite parando, vendo o azeite parando. É milagre demais, irmão Damião. É milagre demais, era vaso demais. Aleluia. Que aquela mulher tinha, porque as dívidas eram muitas. Aleluia. Mas aquele homem de Deus tinha intimidade com Deus. Eu não sei como é que você chegou aqui nesse início de madrugada, dizendo para Deus, aleluia, as suas aflições. Aí eu não aguento mais. Aguenta, você aguenta sim. Ah, eu não suporto mais. Você suporta porque Cristo suportou. Aleluia. Sabe o que está faltando aí? É a reserva. Sabe o que está faltando na minha e na tua vida para nós prosseguirmos e acreditarmos que quando nós estamos com Cristo Jesus, aleluia, ele tem um mover natural e sobrenatural. O natural é para mim e para você, vai buscar vaso. Aleluia, o sobrenatural é entrar para o quarto e ver o azeite transbordando. Sabe o que é o sobrenatural? É aquilo que você acha que não vai mais acontecer. O sobrenatural é achar, não, Pernambuco é impossível. Jesus falava, eu trabalho com coisa impossível. Isso é para Deus. Isso é para Ele. É as coisas que nós precisamos acreditar. Eu não posso andar pelo que eu estou vendo. Nessa noite eu quero liberar essa palavra sobre a minha e sobre a tua vida. Como é que estão as suas reservas? Como é que estão as suas reservas? Ai, a Sore Ameniquia. Como é que estão as suas reservas? Você está tendo reserva para o Senhor receber ou para as pessoas ver que você tem intimidade com Deus? É forte, né, irmão? É muito forte isso. Mas é para crente que vem para a madrugada, na vigília de oração, orar. É para crente que não desiste e sabe que em meio às lutas e o choro, o Senhor vai conduzir o barco. Quando nós posicionarmos, nós vamos entender que aquela mulher fez a melhor escolha. Qual é a escolha? Ir até o homem de Deus. E até quem o marido servia. Porque eu acredito pela fé que quando aquele homem servia, aquela mulher via os benefícios que Deus fazia no seu lar. Porque quando nós servimos a Cristo, a nossa parentela, oh, aleluia, a nossa família, os nossos vizinhos, a nossa igreja, aleluia, vê os benefícios que Deus faz sobre a nossa vida. Vê os cuidados que o Senhor faz para conosco. Eu finalizo aqui essa palavra, imaginando aquela mulher, aleluia, vendendo aquele azeite, esperando os credores, dizendo para eles assim, olha, eu busquei solução no homem de Deus e ouvi os conselhos. E hoje eu tenho reserva, pode levar. Estou pagando as dívidas porque eu tenho reserva. Sabe aquele negocinho de mulher que ela sabe fazer? Porque tem um negócio que é mulher implicante mesmo. Ela sabe implicar quando ela quer. Eu imagino, talvez ela deu até aquele jogadinho de cabelo do lado, dizendo, ó, credor, não vai levar meus filhos, não. Porque tem reserva hoje na casa. Aí pegando aí você que está ouvindo. Aleluia. Não é para a morte essa enfermidade. Aleluia. Deus não vai deixar faltar o pão na tua mesa, porque Ele é fiel. Oh, Manai.
pode entrar pela porta de emprego, porque ela já está aberta, e Deus faz isso, nós sabemos que ele fez. Eu não sei se o irmão já testificou, mas nós sabemos que ele já fez aqui para nós vermos que esse Deus é um Deus que age no impossível. Então, eu quero liberar essa palavra para você que está aí no YouTube, para você que vai ver essa mensagem depois, para você que está ouvindo nesse momento, busque reserva, mantenha-se cheia de Deus, mas com reserva. Aleluia, mas com reserva. Mas com reserva. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu finalizo aqui. Quando eu olho e vejo aquela mulher dizendo, olha, paguei as minhas dívidas e hoje eu tenho reserva para sobreviver. Está esperando o que desse mundo? O povo está tão preocupado com tudo que está acontecendo. A Bíblia tem que ser cumprida, meu querido. Não é a ciência nem a lógica humana. É a palavra de Deus se cumprindo. Terremotos, guerras, perseguições, filho matando pai, pai matando filho. Você está escandalizado por quê? O que você está esperando dessa terra? Se você lê Bíblia, se você tem reserva, você vai entender que é cumprimento da palavra do Senhor. Porque eu e você, nós falhamos, mas o Senhor, nenhum tio, nenhuma vírgula da palavra dele vai ficar por terra. Sabe por quê? Porque ele está trabalhando. Então eu quero louvar a Deus, sabe? Porque quando eu olho essa palavra, algo que Deus me deu aqui agora, é algo que o Senhor, ele nos deu o privilégio de estar ministrando para mim, para você, porque a palavra vai falando que exemplo aquela mulher teve, que exemplo aqueles filhos tiveram. Por quê? Porque quando eles viram, aleluia, aquele milagre acontecendo no lar deles, eu acredito, a Bíblia não relata a história, mas eu acredito que aqueles meninos não se apartaram, aleluia, da presença de Deus. Eu acredito que essa mulher não se apartou da presença de Deus. Sabe por quê? Porque quem tem reserva não quer sair da presença dele. Quem tem reserva quer ficar continuamente com ele. É coisa de crente, irmão. Vai para o culto, entra na live, depois entra na vigília. É coisa de crente. É assim que Deus tem que fazer. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender do propósito que Deus tem. Nós precisamos entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, quando você vai ler, aleluia, em um livro todos de 2 Reis, você vai ver o Senhor fazendo coisas que você consegue imaginar e falar, meu Deus, que coisa mais linda é o que o Senhor faz. Sabe por quê? Porque todo livro foi feito em obediência para que os milagres viessem a acontecer. Então, nós precisamos entender que a minha reserva vai fazer com que eu alcance o meu milagre. A minha reserva vai fazer com que eu viva o propósito de Deus. Tem depósito na dispensação do Criador? Tem depósito? Você sabe se tem depósito? Não tem como eu ir sacar no banco se eu não tiver dinheiro. Tem uns irmãos corajosos que oram aí, Deus faz alguma coisa. Mas eu ainda não cheguei nesse negócio, nesse nível, não. De ir lá e passar o cartão e não ter depositado nada e o Senhor mandou alguma coisa. Eu ainda não cheguei nesse naipe, não. Se ele mandar, eu vou. Eu tenho coragem de ir no banco e passar o cartão. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos, olha, tem depósito na dispensação do mestre, tem milagre. Depositou, Damião? Tem milagre. Depositou, Glauber? Tem milagre. Depositou, amadas, que estão aí sem ligar a câmera? Tem depósito? Tem milagre. Saia daqui nessa madrugada, tendo essa convicção que se tiver depósito, tem milagre, tem reserva, tem milagre. Amém? Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar pronta para servir, porque toda a glória, todo o domínio, todo o poder, toda a majestade é dada ao Senhor Jesus. É Ele que capacita, é Ele que faz. Louvado seja o nome do Senhor. E quero agradecer essa oportunidade. Depois que o mano parar a gravação,